Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 3 das Faculdades ProMinas, em Minas Gerais, na cidade de Montes Claros. Hoje estou aqui no dia 2 de abril de 2020, às 7 horas, conversando com meus queridos amigos do sexto período de Direito da ProMinas. Essa situação de aulas remotas à distância se dá por conta da situação excepcional que estamos presenciando no mundo e no Brasil em relação ao Covid-19. Nós estamos ainda, por conta das medidas de segurança e saúde, impossibilitados de nos encontrarmos pessoalmente, mas isso não impede a gente de continuar na nossa caminhada, buscando conhecimento aqui pelo Hangout Meets. Hoje, vamos também informar a todos, a aula está sendo gravada, o chat também fica gravado, e posteriormente vou estar disponibilizando para vocês também lá no Pincel Atômico da ProMinas e também vou disponibilizar no meu canal do YouTube para facilitar o máximo o acesso a esse conteúdo, tá bom? Falando isso, me apresentando, nós vamos começar a nossa caminhada de hoje, agradecendo primeiramente a todos que estão presentes. Muito obrigado, tá bom? Meus amigos, hoje nós vamos, na última aula, nós tratamos sobre o artigo 515 do CPC, onde nós abordamos quais seriam os títulos executivos judiciais. E falamos de forma detalhada, pormenorizada, dos 9 incisos que estão lá previstos no artigo 515 do CPC, tá bom? Quem aí está estudando, eu quero que deixe o Vadimeco do lado, o CPC do lado, que eu gosto de manusear, eu gosto que a gente fique lendo, que é bom, além de saber a doutrina, a jurisprudência, também estar manuseando aqui, para a gente acostumar cada vez mais a ler a letra da lei, tá bom? Então, hoje nós vamos tratar de outros títulos, não mais os judiciais. Hoje vamos tratar dos títulos executivos extrajudiciais, tá bom? Eduardo, onde que se encontra esse conteúdo do CPC? Quais são os títulos executivos extrajudiciais, tá bom? Lá no artigo 784 do Código de Processo Civil. E lá nós vamos ter 12 incisos, além dos 3 parágrafos que vão tratar dos títulos executivos extrajudiciais. E além do 784, hoje também nós vamos fazer, ao final, uma observação em relação ao artigo 785. Tá bom? Maravilha, então. Vamos iniciar pelo começo. E pelo começo vem falar para a gente do primeiro inciso que está lá inserido no 784. Só para relembrar, um título executivo é aquele certo, líquido e exigível que dá a possibilidade do seu portador utilizar os mecanismos processuais de execução. Aí já coloco para os senhores o primeiro inciso do 784, está aí agora para vocês no chat e está lá no inciso primeiro do 784 do CPC, tá bom? São considerados títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, o debênture e os cheques. Basicamente, o que nós estamos falando aqui? Os títulos de crédito. Títulos de crédito. É o que está no nosso primeiro inciso. Então, nós vamos falar dos títulos executivos extrajudiciais, já iniciando a caminhada, abordando dos títulos de crédito. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês que estão aí ao vivo. Meus amigos, existe uma área do direito que chamava direito comercial e hoje se chama na doutrina de direito empresarial. Vocês já tiveram contato com essa matéria? Sim ou não? Me dá um joinha aí que eu quero ver. Já tiveram contato com direito empresarial? Já tiveram essa disciplina na faculdade, meus amigos? Me fala aí pelo chat. O Helder falou que sim. Então, vocês já tiveram contato. Maravilha. E aí, quando a gente fala do primeiro inciso,
Estou começando agora, maravilha, tranquilo. A gente está falando dos títulos de crédito, uma matéria que é muito bem abordada lá no direito empresarial. Porém, é um título de crédito que ainda existe? Sim, mas por conta das novidades que vêm acontecendo, estão cada vez mais se diminuindo a utilização na prática, mas existem. O que seria a letra de câmbio? É um título executivo extrajudicial. E a nota promissória, e a duplicata, e o debênture, e o cheque, todos da mesma forma. Mas antes de começarmos a rapidamente abordar cada um desses títulos, eu quero deixar claro algumas peculiaridades que envolvem os títulos como um todo. Primeiro, a questão da característica de ser abstrato, da autonomia. No que diz respeito aos títulos de crédito, como regra, não se importa a causa debênture. Vai se importar aqui para execução a existência de um título que preencha todos os requisitos impostos pela lei. A letra de câmbio seria um título onde alguém que deve determina que em algum momento, em algum local, vai efetuar o pagamento de uma dívida. A nota promissória também. A nota promissória é uma confissão verdadeiramente de uma dívida e que se vai pagar em determinada data a um credor um determinado valor. Uma grande peculiaridade acerca da nota promissória é que ela tem que estar preenchida corretamente. Se estiver faltando qualquer um dos requisitos necessários determinados por lei para se realizar o preenchimento de uma nota promissória, ela não poderá ser um título para se buscar a execução, tá bom? Também temos a duplicata. Ela aparece com muita força onde? No comércio, na indústria como um todo, substitui em si a fatura. E a duplicata ela vem para criar a necessidade, a obrigatoriedade de um determinado pagamento por conta da compra de um produto, de alguma questão que envolva relações comerciais. Também temos a debênture, que é o título de crédito que é feito por quem? Pelas sociedades anônimas. Uma sociedade empresarial, ela pode fazer um título específico, que é o debênture. E também temos um que é muito conhecido, até pela utilização prática, o cheque. Cheque também é um título de crédito e que também aqui, de acordo com 784, inciso 1º do CPC, considera-se um dos títulos executivos extrajudiciais, tá bom? O cheque tem algumas peculiaridades, ele tem a própria lei dele, e aqui, só para deixar claro, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Na lei, não existe o cheque pré-datado. Na lei, no Código de Processo Civil, na lei do cheque, o que acontece? Não se fala, não se possibilita fazer a utilização do cheque pré-datado, tá bom? Qual que é a peculiaridade, meus amigos? Existe um costume na nossa sociedade que por muito tempo continuou firme, que era a utilização do famoso cheque pré-datado, o bom para. Dava-se o cheque, que na verdade é uma ordem de pagamento à vista, mas se datava com data posterior. Isso virou um costume tão forte, e como era um costume que não era um costume contra a legem, hoje já há súmulas do STJ e do STF que determinam esse costume como algo interessante. Por exemplo, quando se aplica dano moral, a apresentação do cheque pré-datado, quando ele é feito em data diferente, tá bom? O que está falando onde está falando isso para a gente? Lá na súmula 370 do STJ, tá bom? O que essa súmula fala para a gente? Ela fala para a gente algo claro. Fala que caracteriza-se dano moral a apresentação do cheque pré-datado, tá bom? Conforme está aí para os senhores no chat. STJ, súmula 370, informa que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Isso é algo interessante, é algo peculiar, uma vez que na lei do cheque em si não há essa determinação da possibilidade do cheque pré-datado. É um costume que foi cada vez mais
se firmando, se fortalecendo e sendo aceito pela doutrina e pela jurisprudência, tá bom? Estes são os primeiros títulos executivos extrajudiciais, tá bom? São os títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. Observação. Primeiro, para que se realize a elaboração desse título, eu tenho que cumprir o que a lei determina em relação ao seu preenchimento. E a partir daquele momento, se tudo estiver corretamente preenchido, eu vou seguir também os prazos prescricionais. Por exemplo, o cheque para execução, ele prescreve em 6 meses. Já a nota promissória para execução, ela prescreve em 2 anos, como regra. Então, também eu tenho que ter muita atenção à questão dos prazos prescricionais dos títulos de crédito, tá bom? Maravilha, então. Recebi o título, que nada mais é do que, o Paulo fala, tem que ser certo, líquido, exigível também? Sempre. Qualquer título, seja judicial ou extrajudicial, para se usar o processo de execução, Paulo, ele obrigatoriamente tem que ser certo, líquido e exigível. Onde que está isso? Lá no artigo 783 do CPC. Independente se é judicial ou se é extrajudicial, para ser um título que vai utilizar-se na execução, ele tem que ser certo, líquido e exigível. Tá bom? É até uma peculiaridade que a doutrina, o Fred Dier, por exemplo, fala isso no seu livro do volume 5. Ele fala assim, não basta existir o título. Esse título de crédito, ele também tem que ser certo, líquido e exigível. Vamos dar exemplo. Eu tenho determinada nota promissória que vai vencer dia 10 de outubro de 2020. Não é exigível, ainda não venceu. Entende a situação? Então, não basta ser uma letra de câmbio, uma nota promissória, uma duplicato, debênture ou cheque. Tem que ser também, tem que ter como atributo a certeza, a liquidez e a exigibilidade, tá bom? Consigo entender, meu amigo? Me fala aí no chat, a gente vai continuando nossa caminhada aqui, tá bom? Vamos caminhar lá. Maravilha, falou com o Vamos falar do segundo título executivo extrajudicial. Lá no 784 fala pra gente que é a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, tá bom? Então, nesse momento, no inciso segundo, primeiro já falamos dos títulos de crédito, agora no inciso segundo nós abordamos o quê? A questão que envolve a escritura pública ou outro documento público que possua assinatura do devedor. Primeira grande observação, hoje os tribunais têm entendido de forma quase que unânime que documento público, para ser um título executivo, essa assinatura de dívida pelo devedor, tem que ser o quê, meus amigos? Tem que ser obrigatoriamente o quê? Me falem. Feito por uma autoridade pública. Então, normalmente, esse título, ele é aquele que é feito normalmente perante o cartório de pessoas do cartório de notas, onde você vai lá, ou de títulos e documentos, informa e confirma que aquela dívida existe. O devedor vai lá, assina, informando que deve um documento público, uma escritura pública. Não precisa, teoricamente, de assinatura de testemunhas nesse inciso, porque, como é uma escritura pública, pressupõe boa-fé, uma vez que a doutrina tem entendido que, para ser esse título do inciso segundo tem que ser algo elaborado por alguma autoridade pública. Um caso mais claro, como nós já falamos, cartório de notas, o tabelião, o notorial, que vai e assegurar e dar boa-fé àquele título, tá bom? Devedor, vai lá, faz uma escritura pública. Devedor, vai lá e busca assinar para um credor uma confissão, uma confirmação de dívida, mas faz isso de forma pública, e aí? Aquilo é um título executivo extrajudicial, tá bom? Contrato de compra e venda feito no cartório, o Helder perguntou. Qualquer documento, qualquer escritura que fale existir uma dívida, meu amigo. Se dentro, Helder, se dentro dessa escritura feita no cartório constatar a existência da necessidade de um pagamento, é uma dívida, tá bom? É um documento assinado pelo devedor, um documento público.
Então, se eu vou lá e assino uma escritura com você e falo que eu te devo 50 mil reais, e faço essa escritura no cartório, maravilha. A escritura eu já posso pular e chegar na execução. Porque o que a gente está abordando aqui, os títulos executivos extrajudiciais, e o que abordamos na nossa última aula da sexta-feira passada, que era o título executivo judicial, é você ter um instrumento para pular a fase de conhecimento, caso queira, já ir para a fase de execução. É o que nós falamos, agilizar a sua caminhada em busca da satisfação do seu crédito, da sua obrigação. Tá bom? Maravilha, então. Então, assinou uma dívida, o devedor assinou uma dívida no que diz respeito a qualquer situação e assinou essa dívida através de escritura pública ou documento público, é um título executivo extrajudicial. Tá bom? Maravilha, então. Passando e caminhando ainda no 784, mas agora no inciso terceiro, fala para a gente do documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Vamos lá. Vamos imaginar que eu comprei um imóvel, ou então tem uma dívida com o colega, o Helder perguntou, o contrato de compra e venda feito no cartório. Mas vamos imaginar um contrato de compra e venda que não foi feito no cartório. E lá está falando que o Helder me deve 50 mil reais. Vamos imaginar isso. Esse contrato, sem ter sido feito no cartório, ele é um título executivo extrajudicial? Sim ou não? O Paulo falou sim. O que eu estou perguntando? Mesmo se eu fizer fora do cartório, eu posso pegar e ir para execução? Direto? Sem passar pelo processo de conhecimento? O que vocês acham? Me respondem aí. Eu tenho um contrato particular de compra e venda. Sabe qual é a resposta, meus amigos? Depende. Se eu tenho um contrato de compra e venda, eu e o Helder, particular, não foi ainda no cartório de notas, por exemplo, fazer a escritura pública. Se não tiver assinatura do devedor e de mais duas testemunhas, não é título executivo extrajudicial, não. O contrato particular, o documento particular, para ser um título executivo extrajudicial, entendam, para eu já pular a fase de conhecimento e ir direto para a execução, além de assinado pelo devedor, eu tenho ainda que ter a assinatura de duas testemunhas. Tranquilo? Isso é obrigatório. Para ir direto para a execução, o documento particular tem que estar assinado obrigatoriamente por duas testemunhas, tá bom? Se não for por duas testemunhas, se for só pelo devedor, você tem um documento, mas que não pode vir direto como regra para execução. Se é só um documento particular assinado pelo devedor e não tem as testemunhas, você vai ter que ir para a fase de conhecimento, você vai ter que ir para ação de cobrança, ação monitória, ação de completamento ilícito, tá bom? Mas nesse caso, você buscar ter a cautela de iniciar a assinatura daquele documento, além do devedor e do credor, pelas duas testemunhas, vai agilizar seu tempo. O Paulo perguntou agora aqui, para ação de cobrança, pode? Pode, só não vai poder para execução, tá bom? E aqui, como nossa matéria é execução, a gente tem que saber o que vai vir, tá bom? E aí, para execução, para você já ir direto para execução, Paulo, o que você precisa? Que além de você, o credor, além do devedor terem assinado, mais duas testemunhas terem assinado. Questionamentos que a doutrina e que mais a jurisprudência tem feito. A doutrina também questiona. Essas testemunhas precisam estar presentes, precisam assinar na hora? Os tribunais têm entendido que as testemunhas têm que estar presentes, mas que podem assinar depois. A doutrina diverge. Fred Gemes fala que no entendimento dele, além das testemunhas estarem presentes no momento da assinatura daquele documento particular, elas têm que assinar na hora também para dar segurança. Uma pergunta, por que duas testemunhas? Porque, entendam, a execução ela é muito forte. A execução é o poder entrar dentro do patrimônio do devedor e pegar patrimônio para o credor. Concordam comigo? Então, é algo muito forte.
Edgar perguntou, tem que reconhecer firma? Tem que ser um documento particular. Reconhecer firma é garantir que aquela assinatura é verdadeira. Mas sabe por que, teoricamente, não existe a obrigação de reconhecer firma? Vou explicar por quê. A necessidade das duas testemunhas. Sabe por que precisa de duas testemunhas? Porque se tiver duas testemunhas e você busca a execução como um processo, se o devedor falar que eventualmente não foi ele que assinou, que não sabe, ou que não lembra, as... Perdão. Engasguei. Vamos lá, desculpem. As duas testemunhas surgem exatamente para isso. Para eventualmente, caso o devedor questione que aquele título não tem a característica essencial, que aquele título executivo ele não pode vir para execução, e aí, meus amigos, nesse caso, as duas testemunhas viriam elas buscariam ser chamadas eventualmente no processo para manifestar e falar o que viram e realmente se aquele contrato, se aquele documento particular foi assinado pelo devedor, tá bom? Acho mais preciso o entendimento da doutrina, mais seguro, verdadeiramente, amigo. É realmente, porque aí dá uma segurança ainda maior, tá bom? Mas os tribunais têm dado a possibilidade de mesmo as testemunhas assinando depois, ser validado como um título executivo extrajudicial, tá bom? Então, até agora, preste atenção. Vimos que são títulos executivos extrajudiciais. Primeiro, títulos de crédito, tá bom? Inciso primeiro. Segundo, quando o devedor assina um documento público como uma escritura pública assumindo a dívida. Terceiro, quando é feito um documento particular, aí é entre nós, mas que seja assinado pelo devedor e pelo ou por duas testemunhas, tá bom? Maravilha, então. Ah, uma peculiaridade antes de caminharmos, só porque eu deixei passar uma parte do título de crédito, qualquer um dos incisos primeiro, para ser executado, eu tenho que mostrar o original. Eu posso ter a cópia, porque hoje é eletrônico, mas eu tenho que confirmar a qualquer momento que aquele título não mais está rodando no mercado, tá bom? Para executar um título de crédito, eu tenho que provar que está comigo e que ele parou de rodar, tá bom? Só essa ponderação. Pergunta, até agora, esses três primeiros incisos, vocês estão conseguindo compreender, meus amigos? Me dá um joinha aí que eu quero saber, me responda aqui no chat. Até agora, a caminhada está sendo interessante, estão conseguindo compreender, estão conseguindo entender essa matéria? Helder falou aqui que sim, o Edgar falou que sim. Maravilha, então, fico feliz, meus amigos. Vamos, o Paulo falou que sim, estou feliz, então. Vamos continuar a nossa caminhada, tá bom? Agora, abordando outro tipo de título executivo extrajudicial. Qual? O que está inserido no inciso 4º do 784. Para facilitar para vocês, já está aí direto no chat aqui dessa aula. Coloca-se também como um título executivo extrajudicial o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, tá bom? O que é isso? As partes fazem um acordo e aí, por exemplo, o Paulo e o Éder são duas pessoas que estão tendo algum tipo de conflito, e aí eles optam por fazer um acordo entre eles, porém cada um tem o seu advogado, tranquilo? E objetivam o quê? Fazer aquele acordo dentro de uma análise feita pelos seus advogados, tá bom? Nesse caso, quando os devedores, o autor, o réu, autor e réu não, perdão, as duas partes objetivam fazer uma transação, um acordo, quando ela é referendada, assinada lá embaixo, pelos advogados ou pelo Ministério Público, por exemplo, em ações penais, quando se tem, por exemplo, a obrigação de compensação monetária, ou tem o defensor, ou a questão da advocacia pública, ou o próprio advogado das partes vai lá e referenda, assina embaixo,
aquilo é um título executivo extrajudicial. Posso pegá-lo e já ir direto para execução, tá bom? Uma grande observação. Aqui considera título executivo extrajudicial quando é referendado pelo MP, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública ou pelos próprios advogados das partes. Por que que eu estou falando isso? Porque isso aí é quando se faz esse título fora do processo. Fizemos um acordo, assinamos. A regra é essa. Porque, por exemplo, se a gente faz o acordo e pede, por exemplo, para um juiz homologar o acordo, aí não é título extrajudicial. É título judicial em respeito ao artigo 515, inciso 3º do CPC. Nós vimos isso na última aula. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza é um título executivo judicial, tá bom? Aqui, para ser título executivo extrajudicial, não tem essa participação estatal no que diz respeito ao Poder Judiciário, tá bom? O Paulo até falou aí, título judicial, perfeito, matéria da nossa última aula, tá bom? Então, meus amigos, se faz esse acordo, se tem essa decisão entre as partes e é referendada pelo Ministério Público, é referendada pela Defensoria, pela Advocacia Geral, pela Advocacia Pública como um todo, ou pelos advogados, é título executivo extrajudicial, conforme o 784, inciso 4º, lá do Código de Processo Civil. Tá bom? Maravilha! Vamos continuar nossa caminhada e vamos falar agora o que está aí na tela para os senhores no chat, do inciso 5º do 784. E o que é esse inciso 5º do 784? Fala para a gente que também considera-se título o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou direito real de garantia e aquele garantido por caução. O que é isso? Basicamente, são aqueles contratos que existem garantias reais. O caução também pode ser garantia real ou mesmo outra que seja pecuniária, mas a grande maioria é real. Aqui no inciso 5º eu estou falando que são títulos executivos extrajudiciais. O quê? A hipoteca, o anticrese, o penhor. São aquelas garantias que eu dou um determinado bem como forma de garantir uma eventual dívida. Por exemplo, aí podemos acrescentar as alienações fiduciárias, entre outros. Observação. Nesse caso, teoricamente, não precisa de assinatura de outras partes. Por quê? Porque só tendo assinatura e sendo um documento desse, tendo toda essa regulamentação que envolve hipoteca, penhor, anticrese, direito real de garantia como um todo, ou mesmo caução, no momento em que se assinou, por óbvio, se tem cautelas, como, por exemplo, quando se trata de questões imobiliárias, se faz a necessária, por óbvio, averbação no cartório de imóveis para garantir, tá bom? Mas qualquer um que tenha essa garantia, esse contrato que é assegurado, que é garantido, com essas questões reais, patrimoniais, aquele documento, aquele contrato é considerado um título executivo extrajudicial em respeito ao artigo 784, inciso 5º do CPC. Tá bom? Maravilha. Até aí, show de bola? Sim ou não? Dá um joinha que eu quero saber. Me falem aí. Maravilha. Continuando nossa jornada, vamos falar de um que gera polêmica. Contrato de seguro de vida em caso de morte. O contrato de seguro de vida, ele é bom para quem faz? Não, porque a pessoa morreu. Ele é bom para a família ou para aquelas pessoas que vão ser eventualmente beneficiadas por conta daquele contrato. Qual que é a questão? Existem peculiaridades no dia a dia prático e, em alguns casos, algumas seguradoras querem questionar. E aí, primeira grande observação. Toda a questão que envolve o contrato de seguro de vida tem que ser determinado no contrato. O Paulo perguntou aqui, ele tem prazos para pleitear o direito? Quem é ele? O da morte, Paulo? Você está falando do contrato de morte? Me responda aí.
Sim, tem. Como regra, existe a prescrição no Brasil como um todo, até no direito penal. É tanto que até lá na área penal só tem dois crimes que eu posso falar para vocês que são imprescritíveis, que não prescrevem: grupos armados e crime de racismo. Até os crimes prescrevem, no direito civil também. E prescrição vai estar onde? Lá no Código Civil, tá bom? A prescrição, ela vai falar para a gente das questões dos prazos que vou aplicar para determinada situação, tá bom? E as prescrições estão estabelecidas onde, meus amigos? Vai lá no artigo 206 do Código Civil, não do CPC. Vou colocar aqui para os senhores. Lá no 206 fala prazo de prescrição, tá bom? 206 do Código Civil, Paulo fala para a gente dos prazos de prescrição. Pode ser de 1 ano, pode ser de 2, de 3, de 4, até mesmo 5, tá bom? Os casos mais claros. Então, prescrição é matéria de direito material, direito civil, mas por óbvio que vai influenciar, caso você não cumpra no prazo correto, o que acontece é que você vai perder a pretensão de exigibilidade do seu direito, tá bom? E a questão do seguro de vida? Primeiras grandes observações. Aquele que é segurado tem que estar cumprindo com todos os seus deveres, tem que estar cumprindo com todas as suas obrigações. Ou seja, para o contrato de seguro ser executado, você tem que estar pagando. Primeira grande observação. Aí eu faço uma pergunta. E aí? Em um caso excepcional da morte pelo suicídio, o que vocês acham? O contrato de seguro ele vai ser coberto? Sim ou não? Paulo falou, 2 anos. Se suicidar, o contrato de seguro vai ser válido? Isso é discutível. O Paulo falou que antes não recebe, maravilha. Mas hoje tem se discutido muito. Por quê? Porque o suicídio, hoje os contratos têm sido feitos de uma forma para evitar que o suicídio ocasione pagamento. Mas é algo que a doutrina e a jurisprudência gera realmente grande polêmica. O Paulo está aqui nos falando, a questão de, depois de 2 anos, sim, tem sim esse questionamento, mas o suicídio hoje é algo que tem gerado muita polêmica em relação ao pagamento de seguro de vida, tá bom? Detalhe, qual que é a vantagem de se elencar aqui o contrato de seguro de vida como um contrato, como um título executivo extrajudicial? É que quando acontecer o fato, morte daquela pessoa que era segurada, os familiares ou aquelas pessoas que são beneficiárias do seguro de vida teriam uma rapidez muito maior no que diz respeito ao recebimento de valores caso a seguradora não viesse a pagar voluntariamente. Não teria, teoricamente, que passar por todo um processo de conhecimento. Se já tem o contrato, já pode pular direto para a execução, caso, por óbvio, se a seguradora não cumprir voluntariamente aquela obrigação. Tá bom? Maravilha. Contrato de seguro de vida também de é título executivo extrajudicial, por óbvio, quando ocorrer o quê, pessoal? Quando ocorrer a morte daquela pessoa, tá bom? Então, ocorrendo a morte, o contrato de seguro de vida, o contrato que assegura a questão que envolve a morte, assegura algum beneficiado, ele será um título executivo extrajudicial, tá bom? A Helena entrou, bem-vinda, minha amiga, à aula. Vou só avisar que, como a gente está gravando, eu estou desativando o microfone. A qualquer momento, se tiver dúvida ou quiser fazer ponderações, pode ligar o microfone e falar comigo, ou pode falar aqui direto pelo chat, tá bom? É só para evitar interferências na hora da gravação. Vamos continuar, então, nossa jornada e vamos falar do 7º título executivo extrajudicial garantido lá no 784 do CPC. O crédito decorrente de foro e laudêmio. Meu Deus. Vocês lembram o que é isso? Sim ou não? O que é foro? O que é laudêmio? São aquelas obrigações que originam-se de quê? Da questão que envolve o contrato de enfiteus. Meus amigos, o que é isso? É um valor que se paga, como regra, um percentual que se paga através de uma
transferência da posse e da utilização de se usufruir um bem imóvel. Esse contrato de enfiteus, seja aquele que decorra de foro ou laudêmio, será de acordo com o inciso 7º, um título executivo extrajudicial, tá bom? É uma peculiaridade, é um contrato que não se é costumeiro ver todas as horas, mas é algo que também se configura contrato de enfiteus. Tá bom? É o contrato de enfiteus. Conseguiu pegar aí, meu amigo? É o contrato de enfiteus, tá bom? O que é o enfiteus? É quando você passa para uma pessoa usufruir, utilizar do direito de posse, uso, gozo, no que diz respeito ao patrimônio, a um bem determinado, e aquela pessoa paga um valor normalmente anual para utilizar aquele bem, tá bom? Igrejas, por muitas vezes, quando tem patrimônio, a igreja católica, ela utilizou do contrato de enfiteus para ceder para pessoas determinado patrimônio da arquidiocese, mas que se pagava todo ano um valor, tá bom? Cidades pequenas mesmo, acontece muito isso. Vamos então seguir nossa jornada, ainda lá no 784 do CPC, ainda tratando sobre questões que envolvem título executivo extrajudicial, e agora eu vou falar algo que é inovador. Inovador no que diz respeito ao Código de Processo Civil de 73. No de 2015, olha o que está na tela dos senhores, é título executivo extrajudicial, o crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como os encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Meus amigos, isso aí é uma grande evolução para condomínios edilícios, no que diz respeito a pessoas que objetivam inicialmente locar patrimônio. Vamos dar um exemplo. Existe a lei de locação de 1991, a 8245. E aí, se tinha uma dívida eventualmente por conta de um contrato de aluguel e deveria-se buscar a chancela do Poder Judiciário através de um processo de conhecimento para depois ir para execução. Com a criação do inciso 8º no 784, colocando como título executivo extrajudicial o crédito decorrente dessa questão de aluguel, taxas ou mesmo as despesas de condomínio, quando eu loco, por exemplo, loquei meu imóvel para a Helena, que é nossa colega que chegou, ela não pagou, pega o contrato, provo que existe o contrato, documentalmente provo que existe esse contrato entre nós dois, e já posso ir direto para execução, cobrando aluguéis, cobrando taxas, cobrando também despesas de condomínio pelo período em que aquela pessoa ficou no patrimônio que é meu. É interessantíssimo, é inovador, e para quem loca bens é algo muito importante, porque ganha tempo, se tem mais rapidez e consegue com maior agilidade conseguir expropriar bens do devedor em prol do credor, tá bom? Inciso 8º, não existia no Código de Processo Civil de 73 como título executivo, e agora no CPC de 2015 passou a ser também um título executivo extrajudicial, tá bom? Se você conseguir comprovar documentalmente que aquela dívida é referente a decorrente de aluguel, das taxas ou despesas do condomínio, você vai poder cobrar o seu inquilino diretamente pela execução, tá bom? Se não tiver como provar tão claramente, nada impede que você vá para o processo de cobrança, de monitora qualquer outro. Mas se tiver e quiser, isso é uma faculdade do exequente, pode vir direto para o processo de execução, porque lá no inciso 8º do 784 se colocou como um título executivo extrajudicial esta questão, tá bom? O que vocês acharam? Acharam interessante isso? Sim ou não? Me falem aí. Algum dos senhores tem contato, tem experiência com aluguel? Aluguel é algo sério, meus amigos. Eu estou falando, Paulo, que sim. Pessoal, pode ir direto para execução? Pode. E um detalhe, e o fiador? Tá lá também. Olha o perigo. Olha o perigo, olha que maravilha. O povo paga 2, meu Deus do céu. Tem que ficar cuidado, amigo, paga o 3. Porque, brincadeiras à parte,
foi para dar uma rapidez maior num eventual atraso, tá bom? De já ir direto para uma execução. A gente assina um contrato de locação, muitas vezes, eu falo para os meus clientes, que vários assinam e procuram o meu escritório posteriormente. Só que assinar um contrato de locação é algo muito sério. Nós até vimos na nossa aula presencial, algumas aulas atrás, vocês lembram da responsabilidade do fiador, pessoal? Meus amigos, isso é sério. É sério ao ponto de que, se conseguir comprovar documentalmente que aquela dívida de aluguel, de condomínio, taxas, o que acontece? Já vai direto para execução. E se tiver fiador, vai junto também. Tem que ficar esperto, tá bom? Seguindo nossa jornada, vamos falar de um outro título, que esse aqui dá medo para muita gente. Por quê? Porque aqui não tem dó não, viu? É o inciso 9 do artigo 784. Pessoal, e aí? O que está lá? A certidão de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. O que é certidão de dívida ativa? Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu, glória a Deus, Deus que me proteja. É quando o Estado, a União, o Distrito Federal ou o município segue o beabá, o passo a passo para formalmente declarar que você deve à fazenda. Coloquem um asterisco, uma peculiaridade. Até agora, nós só estamos falando de títulos executivos extrajudiciais que obrigatoriamente tem que ter a participação do devedor, assinando, criando a necessidade daquela obrigação, documentando, informando, por exemplo, assinando um contrato de aluguel, assinando um título de crédito, assinando um contrato de FITEUS que vai gerar o foro laudêmio, assinando, participando. Então, em todas as questões aqui, nós estamos vendo quem? A participação do devedor. No inciso 9, coloquem um asterisco. Por quê? Porque no inciso 9 é um título executivo extrajudicial que legalmente é permitido se fazer de forma unilateral. Pessoal, o Estado fala que está devendo, se você não questionar, não tiver como provar que aquilo não é verdade, é um título, vai direto para execução. E é até uma execução própria, chama execução fiscal, tá bom? Neste caso, a certidão da dívida ativa é sim um título executivo extrajudicial. Meus amigos, meus grandes amigos, é pesado. Vou falar para os senhores, por exemplo, quando já vira dívida ativa, quando você não questionou antes, é muito difícil se questionar depois. E presume que verdadeiramente se cumpriu tudo, aquela dívida existe. Eu tive um cliente recentemente que a dívida dele, na hora que chegou na dívida ativa, sabe quanto já estava, pessoal? 1,2 milhão de reais. E aí é pesado, não tem negociação. A regra é que vai ter que pagar. Lógico que tem como negociar, diminuir valores, sim. Mesmo assim, é algo pesado. A dívida ativa, ela vem para cobrar tributos como um todo, seja os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria ou qualquer outra questão que envolva uma dívida que você tenha com o Estado, tá bom? O nome da execução, Helder, execução fiscal, quando a Fazenda vai cobrar você, tá bom? Reze para isso não acontecer, viu? Mas se acontecer é porque veio uma certidão de dívida ativa, tá bom? Nada mais é do que uma declaração feita pelo Estado, pela União, pelo Distrito Federal, pelo município, que você, executado, está devendo um valor. Por óbvio que existem procedimentos que são obrigatórios. Por exemplo, falar qual o valor, falar de que vem de um tributo, qual tributo? É uma taxa? É um imposto? É uma contribuição? Explica aí, tem que estar tudo detalhado. Tem que notificar o executado para eventualmente ele questionar, caso queira. Então tem que seguir um passo a passo. Mas no momento em que vira dívida ativa, aquela certidão da dívida ativa que confirmou a existência da dívida vai ser executada direto. Execução fiscal. Porque
é um título executivo extrajudicial. Tranquilo? Consegui me entender essa? Sim ou não? Me dá o joinha que eu quero saber. Certidão da dívida ativa. O Edgar perguntou, pode ser até de IPTU? Pode, IPTU é um dos tributos, amigo. É IPTU, é IPVA, aí vai depender se é municipal, estadual, federal, mas aqui é qualquer tributação. Se você está devendo à Fazenda, qualquer imposto, qualquer taxa, qualquer contribuição de melhoria, qualquer contribuição social, se está devendo PIS, COFINS, qualquer dívida que você tem com a União, com os estados, com o Distrito Federal, com o município, vai fazer o procedimento para criar a certidão da dívida ativa. Se criar a dívida ativa, a certidão vai ser execução fiscal, porque está lá no inciso 9 como um título executivo extrajudicial, tá bom? Então, basicamente, isso é o quê? É a dívida que eu tenho com a Fazenda Pública, seja União, seja Estado, seja Federal ou município. Faz a certidão de dívida ativa, tem todo um procedimento a seguir, por óbvio, mas no momento em que ela fica pronta, ela é um título executivo em que você está devendo a Fazenda e vai ter que pagar, tá bom? Maravilha. Inciso 10. Também uma novidade. Não tinha no Código de Processo Civil de 73 como título executivo, aqui tem. O que está aí, pessoal? O crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Vamos lá. Vocês lembram que alguns incisos atrás, lá no inciso 8º, nós falamos que é um título executivo extrajudicial aqueles documentos, aquela dívida que eu consigo documentalmente provar que ela veio ou que ela é referente a aluguéis, taxas, condomínios. Mas aquele inciso 8º é um título executivo entre locador e locatário. No inciso 10º, criou uma peculiaridade, uma facilidade para quem? Para os condomínios. Condomínio, o próprio nome fala, codôminos, mais de um dono de um mesmo bem. E aí, neste caso, os condomínios edilícios, que podem ser condomínios fechados, ou mesmo os que são condomínios de apartamentos, que vão subindo cada vez mais no Brasil, cada vez a gente está tendo apartamentos com maior número de andares. Os condomínios edilícios, eles têm contribuições, eles têm as obrigações ordinárias, que são aquelas comuns. O senhor já deve ter escutado com taxa do condomínio, que serve para pagar, por exemplo, manutenção, pessoal de limpeza, segurança. E também tem os extraordinários, quando em uma assembleia se vota, por exemplo, vamos fazer uma obra para colocar uma piscina no condomínio. Vamos fazer uma pintura. Virou uma dívida, foi aprovada em assembleia, meu amigo, não tem como fugir. Se você mora em um condomínio edilício, vai ter que pagar as taxas, as contribuições condominais. As ordinárias, aquelas que realmente já são devidas, de base, água, luz, se tiver segurança, limpeza, aquelas que já são comuns e que, óbvio, são pré-determinadas pela Assembleia Geral, ou mesmo no estatuto daquele condomínio, quando se criado, se seria individualizado, se seria por apartamento, se seria pelo apartamento a depender do tamanho, isso tudo é detalhado. Quando se cria o condomínio, se faz o estatuto, se faz também todas essas questões que envolvem decisões dentro da Assembleia. E qualquer outra dívida que envolva o condomínio, mas que seja documentalmente provado que foi feito de forma correta, por exemplo, levou-se à Assembleia, avisou todo mundo que ia ter Assembleia, votou na Assembleia e que votou, por exemplo, para criar uma nova área em que vai gastar 100 mil reais, o valor que é a sua parte vai ter que pagar. E se não pagar? Aí está o inciso 10, o crédito referente ao condomínio, as contribuições ordinárias e extraordinárias do condomínio, se estiverem previstas na convenção do condomínio e forem aprovadas por Assembleia Geral, vai ser título executivo extrajudicial. Muitos dão um frio na espinha de saber disso, porque muita gente não sabe. Até muitos, eu trabalho com direito condominal, por exemplo. Eu trabalho para condomínio. Os senhores acreditam que vários condomínios, além de condomínios, eu advogo também para síndicos profissionais. São aqueles profissionais que atuam como síndico em condomínios. Meus amigos, vocês acreditam que muitos síndicos
profissionais, ou mesmo que não sejam os profissionais, muitos condomínios não sabem que a contribuição do condomínio é título executivo extrajudicial? Qual a vantagem de ser título executivo extrajudicial, meus amigos? Rapidez. Se é título executivo extrajudicial, o que acontece? Não preciso passar pelo processo de conhecimento, ação de cobrança. Não precisa não, já vai direto para execução. Você tem que estar com tudo muito bem documentado, registrado, para quando você buscar o Poder Judiciário, não ter discussões quanto à existência daquele crédito. Mas se tiver na convenção, se for aprovado por Assembleia Geral, se você tem tudo documentado, documentalmente conseguir provar isso, já vai poder pular direto para a execução, porque o inciso 10º lá do artigo 784 do CPC elencou também como um título executivo extrajudicial. Tranquilo? Até agora, tá indo? Os 10 primeiros títulos ficaram compreendidos pelos senhores? Sim ou não? Ok. O Paulo falou, o Helder falou que sim. Todo mundo está conseguindo entender? Fico feliz então. Vamos continuar a nossa caminhada. Edgar falou que sim. Só uma observação. Quando a gente fala de título executivo extrajudicial, Helena falou que sim. A gente só pensa em quê? Título de crédito. Eu, pelo menos, na faculdade pensava em cheque, nota promissória. Quando a gente vai esmiuçar o artigo 784, a gente vê o tanto de título que tem. Tranquilo? Como também o que está aí para os senhores, inciso 11. Também é título executivo extrajudicial a certidão expedida por serviço notorial ou registro relativo a valores, emolumentos e despesas devidos por atos praticados pelos notoriais. O que é isso? Os donos de cartório, quando vêm e cumprem um determinado ato, ele tem que ser pago por isso. Esses valores são pré-determinados por tabelas dos tribunais de justiça e elas são renovadas a cada ano, alterando, majorando, como normal, os valores, tá bom? Mas aquela certidão que fala que ele fez o ato é um título executivo extrajudicial. Se você não fizer, vai ser executado. É tanto que, por exemplo, uma cliente minha, em um processo, foi penhorado um bem dela e averbou isso no cartório de imóveis, em Belo Horizonte. Depois que ela pagou a dívida com o exequente, perdão, ela era executada, pedi uma baixa lá do cartório para tirar a verbação. Sabe o que o cartório falou? Eu dou baixa. Mas como eu já fiz o ato e você, no caso minha cliente, não tem justiça gratuita, para que eu dê a baixa vai ter que pagar o valor X. Aí minha cliente teve que pagar. Porque se ela não pagasse, não ia tirar a verbação. E ali eu tinha uma certidão de um ato que foi realizado por um notarial e que deveria ser pago. Se ela não pagasse voluntariamente, inclusive, o que ele poderia fazer? Iniciar o eventual processo de execução. Então, quando o dono do cartório, o tabelião, o notorial, ele vai lá e realiza um determinado ato, pratica um determinado ato, a certidão confirmando a existência e a prática do ato vai ser, sim, um título executivo extrajudicial e caso você voluntariamente não faça o pagamento daquela dívida, poderá ser executado através de um processo de execução como um todo. Tranquilo? Aí, lá no inciso 12 do artigo 784, olha aqui que fala para a gente. Também se considera título executivo extrajudicial todos os demais títulos os quais, por disposição expressa, a lei venha a atribuir força executiva. Basicamente, vem falar assim. Nós, no último encontro, falamos sobre o princípio da taxatividade, ou seja, só é considerado título executivo aquilo que expressamente foi declarado como tal pela lei. E aqui no inciso 12, abriu falando assim, se outras leis falarem ou criarem expressamente um título executivo, vai ser sim um título executivo. Eduardo, me dê exemplos. Vou dar. Por exemplo, a dívida que você tem com a OAB. Está devendo a anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil? Título executivo. Por quê? Porque no Estatuto da Ordem dos Advogados colocou como título executivo. Ou mesmo,
quando lá no Código de Defesa do Consumidor se tem o Conselho CAD, que analisa o Conselho do Consumidor, e quando aplica sanções ou punições, aquilo é uma certidão de dívida ativa. Ou então, a sentença do Tribunal de Contas da União, quando ela condena alguém, condena alguma atuação e fala, aplica uma necessidade de pagamento de algum valor, aquela decisão do Tribunal de Contas da União é um título executivo. Aqui ficou aberto, não precisa preocupar, só precisa saber assim. Além dos 11 incisos que nós já falamos, um por um aqui do 784, lá no inciso 12, falou que se uma outra lei possibilitar que se crie um título executivo, se outra lei falar expressamente que determinado título é um título executivo, aquilo será verdadeiramente um título executivo extrajudicial. Tranquilo? Mas detalhe, tem que estar expresso na lei falando, isso é um título executivo extrajudicial. Se não tiver, em respeito ao princípio da taxatividade, não vai se considerar título executivo. Tranquilo? Conseguimos entender esse 12º inciso, sim ou não? Dá um joinha que eu quero saber, fala aí, sim ou não? Então deixou aberto para a gente um pouco essa questão dos títulos. Me falem aí no chat, entenderam? Maravilha, estou gostando de ver. Meus amigos, vamos falar agora dos parágrafos que a gente tem que falar, principalmente do segundo e terceiro, que geram uma polêmica, para não confundirem. Primeiro, vamos falar do parágrafo primeiro, que eu vou colocar agora aí para os senhores no chat. O parágrafo primeiro do 784 fala o que para a gente? Algo simples. A propositura de qualquer ação que envolva aquele título de crédito, ela não impossibilita execução. Então, se o devedor está questionando, por exemplo, um processo ordinário, um determinado aquela relação suas, isso não impede que você busque, através da execução, a satisfação do seu crédito, uma vez que, de acordo com o nosso 784, se você tem um título ali elencado, você, teoricamente, é portador da possibilidade de utilização dos mecanismos de coerção estatal. Basicamente, é falar que você vai poder usar a execução forçada, buscar o poder estatal para ele obrigar o devedor a satisfazer aquele crédito. Tranquilo? Agora eu quero 55. Vou colocar aqui, ó. Asterisco, 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 asterisco. Coloca asterisco, asterisco, asterisco. Colocando um tanto de asterisco aí. Coloca um asterisco no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, lá do artigo 784 do CPC. Parágrafo 2º fala o que pra gente? Títulos executivos extrajudiciais oriundos de países estrangeiros. Meus amigos, olha o que está falando aí. Não dependem de homologação para serem executados. O título executivo extrajudicial que venha de outro país não precisa de homologação para ser executado. Coloca asterisco, por quê? Porque sentença judicial de outro país tem que ser homologada pelo STJ. Conseguimos entender isso? O título executivo extrajudicial, não. A Convenção de Viena, que trata dessa questão de tratados, fala que não. E aqui no parágrafo 2º do 784 se colocou isso também, tá bom? Então, se for um título executivo extrajudicial estrangeiro, não precisa de homologação no Brasil para ele ser executado, diferente da sentença judicial estrangeira, que precisa ser homologado, ganhar o título de exequatur do STJ. E olha aqui que fala no parágrafo 3º, que por isso precisa do asterisco nos dois, quais são as condições para que esse título executivo estrangeiro seja executado no Brasil sem precisar de homologação. Duas grandes condições. Primeiro, para ter eficácia executiva, eles têm que, primeiro, deixar claro que na formação desse título, que o local, o lugar
em que vai se realizar a cobrança do valor, a cobrança daquela dívida vai ser no Brasil, e além disso, tem que satisfazer todos os requisitos do país para ser um título executivo extrajudicial lá. Vamos dar um exemplo. Imaginem que nós assinamos um título executivo na Alemanha. Eu e vocês assinamos lá, e lá na Alemanha, aquele título preenche todos os requisitos da lei alemã. E lá nesse título, fala assim: o cumprimento desse título, a exigibilidade da obrigação poderá ser feita onde? Lá no Brasil. Mesmo que esse título seja de fora do país, se preencheu todos os requisitos que aquele país estrangeiro exige para se criar um título executivo extrajudicial, e se ainda colocou, se ainda indicou o Brasil como lugar de cumprimento da obrigação, não preste atenção. Não preste atenção mais uma vez. Não precisa ser homologado no Brasil para ter eficácia executiva. Cuidado, 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 atenção, cuidado. Para não confundir esse título executivo extrajudicial com título judicial, que seria a sentença que vem de outro país. O procedimento é diferente. E lá na sentença que vem de outro país, precisa de homologação do STJ. Tranquilo? Maravilha! Para fechar nosso encontro de hoje, só vem te falar uma coisa que está no 785, como havia combinado com os senhores, ia ressaltar ele também. Simples observação que devemos fazer, que é o quê? Você tem um título executivo, te dá a possibilidade, o título executivo extrajudicial, te dá a possibilidade, caso queira, de já ir para a execução. Conseguimos entender isso? Mas nada impede que, mesmo que você tenha um título executivo extrajudicial, um desses aqui, elencados nesses 12 incisos do 784, nada impede que você busque ação ordinária, o processo de conhecimento. Você pode ter, por exemplo, um cheque que ainda não prescreveu, mas falar: não, eu quero ir para uma execução, eu quero ir para um processo de cobrança. Pode ter um título executivo extrajudicial, é ter a possibilidade, caso queira, de buscar uma chancela jurisdicional mais rápida. Mas nada impede, o próprio 785, que está aí para os senhores no chat, fala para a gente que nada impede que você busque um processo de conhecimento, buscando-se ter um título executivo judicial. Se quiser, maravilha. Não entendo o motivo, mas tudo bem. Se você tem um título executivo extrajudicial, mas quer passar por todo o processo de conhecimento para conseguir chegar a uma sentença e ter um título executivo judicial, maravilha. A vida é sua, você faz o que quiser. Mas por óbvio que isso aí vai demorar mais tempo, tá bom? Quando você tem o título, você já pode pular direto para a execução. Conseguimos entender essa matéria de hoje, meus amigos? Sim ou não? Com isso, a gente encerra esse nosso encontro, esse assunto que é título executivo extrajudicial. Conseguiram compreender? Fico muito feliz em saber isso, tá bom? Por isso, quero só fazer uma ponderação agora com os senhores. Primeiro, eu vou pedir só licença rapidamente, porque como estamos numa gravação, eu vou me despedir dos outros colegas, mas não saiam que eu quero falar com os senhores, tá bom? Só vou me despedir para encerrar a gravação. Para você que está assistindo posteriormente, eu quero desejar uma ótima noite, ótimo dia, ótima tarde, a depender da hora em que você viu esse vídeo. Muito obrigado pela participação, continuem firmes na caminhada, eu estou com vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço.